Fala pessoal, tudo bem com vocês? Saudações da Beócia. Eu desejo a todos Kala Kristugena, ou seja, Feliz Natal, que vocês passem muito bem, que este ano vindouro, o de 2025, seja um ano de bênçãos para a vida de cada um de vocês. Eu espero que todos nós possamos avançar tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida intelectual, na nossa inteligência emocional, né? Eu aconselho a todos que desenvolvam a sua o seu aspecto pessoal, sabe? Não percam tempo. A gente está num tempo assim em que a gente tem tudo praticamente à nossa disposição. A gente tem inúmeras possibilidades, mas a gente tem muitas tentações. Então, eu digo como disse o apóstolo Paulo: remindo o tempo, pois os dias são maus. Então, muito cuidado, pessoal. Não percam seu tempo discutindo com gente que só quer zoar, que só quer criar confusão na cabeça das outras pessoas. Não deem ouvido a essa galera da teoria da conspiração, que está fazendo aí muito sucesso, por sinal, né? Não perca seu tempo, não perca seu tempo convencendo alguém, tá? É uma dica que eu dou porque eu vejo que muita gente perde o seu tempo. Então, procure desenvolver a si mesmo, tá? Ajude outras pessoas que estejam querendo aprender mais do Evangelho, seja um instrumento de bênçãos para as pessoas, seja luz na vida das pessoas, mas cuidado com a sua própria alma, tá? Não perca seu tempo só rolando ali a tela. Eu dou esse conselho, mas eu também preciso mudar uma série de atitudes na minha pessoa para que eu me torne uma pessoa melhor. Então, eu quero o bem de todos vocês. Eu quero que todos possam prosperar, que todos possam ter uma vida pacífica, tranquila, com a proteção do alto, que vocês não se envergonhem da fé em Cristo Jesus, não se envergonhem do Evangelho. Então, vamos tomar cuidado. Procure investimentos seguros, procure investir em si mesmos, salve a sua vida, a sua sanidade mental. Não perca seu tempo com besteira. Nós não podemos, nós estamos num tempo de muitas mudanças, nós estamos em tempos assim bastante difíceis, né? Existem tantas coisas estranhas acontecendo por aí, né? Tantas notícias esquisitas, tantas mudanças em termos de controle, tá? A gente está a cada dia mais vivendo num 1984, principalmente quem está no Brasil, né? Acho que o Brasil é o maior terreno de experimentos, né? Não sei, é a minha impressão, posso estar errado, né? Mas parece que no Brasil as coisas estão
mais avançadas do que no restante do mundo, né? Então, se cuidem, tá? É esse o recado que eu dou. E eu gostaria de expressar também o meu agradecimento por todos os todos vocês que comentaram aqui nesse canal, que se inscreveram, que compartilharam para outras pessoas os meus vídeos, né? Eu acredito que o conteúdo que a gente produz aqui é um conteúdo bastante relevante, tá? Eu não fico abrindo live para discutir bobeira, tá? Eu não fico publicando simplesmente por publicar ou enfim. Eu não sou desse tipo. Eu geralmente, quando faço uma live, quando faço um vídeo, é porque tenho algo de relevante para transmitir a todos vocês, tá? Então, eu agradeço a assistência de todos, né, por vocês terem assistido ao meu canal, tanto no sentido de visualizações, compartilhamentos, e também aos que se tornaram membros do nosso canal. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e falar que eu vou postar um estudo, na verdade vai ser uma série de vídeos sobre cada capítulo do meu livro, né, que foi a maior conquista deste ano, né? Foi o meu livro sobre a historicidade de São Lucas, que está, aqui atrás, né? Vocês conseguem ver, ó, aqui atrás de mim. Deixa eu mostrar para vocês. Caiu ali atrás, mas não tem problema não. Ó, meu livro se chama A Historicidade de São Lucas e de seu Evangelho sob nova perspectiva. O subtítulo é Uma reanálise da documentação antiga à luz dos surpreendentes resultados científicos feitos sobre o seu corpo. Teve por prólogo o padre Spiridon Vassilakos, padre ortodoxo, né, ele fez o prólogo. O prefácio foi pelo mestre Frei Guilherme, que é padre católico romano, e tive avaliação de algumas pessoas bastante importantes, né, tais como professor Euler Lopes, professor Claudemir Lima, professor mestre Lucas Banzoli e o doutorando pela Universidade de Atenas em teologia, o Nikolaos Vazanas. Tá? Então tá aqui a avaliação deles sobre o meu livro. Então, esse meu livro tem a ver com o que há de mais surpreendente, o que eu vi de perto na minha vida toda, o que mais, sabe, mexeu assim realmente com a minha compreensão, com, com a minha intensidade em relação à evidência cristã, né? Então, esse livro é um produto das minhas pesquisas, em parte do que eu vi de perto, em parte do que outros grandes intelectuais trouxeram, tá tudo aqui bem referenciado, né? Descobertas arqueológicas, exames científicos sobre o corpo de São Lucas. Eu trouxe aqui várias informações, inclusive da historiografia bizantina. Algumas dessas fontes sequer foram traduzidas para o inglês, né? E a gente está trazendo em português algumas citações aqui. Tá? Então, é realmente um livro que, na minha opinião, vale muito a pena. Haverá uma segunda edição em que vou fazer alguns ajustes.
né, tem algumas coisas aqui que eu percebi depois, né, que eu posso melhorar, posso complementar também alguns pontos, mas esse livro realmente tá bem completo, né, em termos de propostas, né. Então eu trago muitos pontos interessantes e eu discuto várias questões aqui, né. Então o primeiro capítulo, eu tô lendo aqui o sumário, tá. No primeiro capítulo eu discuto sobre quem foi São Lucas, né. Então as referências a Lucas no Corpus Paulinum, o enquadramento temporal de sua vida, daí a gente trata dos We Passages, né, e sua contemporaneidade com Paulo. A partir de seus próprios escritos, né, do Corpus Lucano, o estilo dele, a gente analisa. Características de um linguajar médico, tá? O que confirma as informações mais antigas, né, desde o Novo Testamento, ou seja, aquela pessoa a quem Paulo se referia, que foi seu companheiro, e que a mais antiga tradição já reproduzia como sendo o escritor do terceiro evangelho, né, é confirmada pelo linguajar médico. Né? Então eu trago estudos sobre isso. Estilo literário com toques de hebraísmos, mostrando que Lucas tinha sim uma raiz, uma formação semítica, né? Ele era sírio, provavelmente um judeu, com muito conhecimento de judaísmo. Então, indo na contramão do que essas pesquisas atrasadas, né, da suposta academia, né, que engessam São Lucas, né, que colocam Lucas como se fosse um personagem fictício, uma pessoa que nunca existiu, um pseudônimo para alguém, né? Então, eu desmonto tudo isso. Trato também do nível estilístico e linguagem, então a gente analisa o grego de São Lucas. Tá? Eu trago especialistas que falam sobre isso, filólogos daqui da Grécia, que trataram desse tema. Dentro desse tópico, eu falo sobre os resquícios de aticismo em todos os escritores do Novo Testamento e a reprodução do grego popular. Falo também da hipótese plutarquiana, né, que está sendo defendida no Brasil pelo professor José Alessandro. Né? Então eu desmonto essa tese, tá? Essa hipótese, enfim, não fica pedra sobre pedra. Também falo da hipótese de Lucas, na verdade, ser Flávio Joséfo, né? Eu desmonto essa tese aqui no livro. A identificação com a composição do evangelho homônimo, ou seja, o evangelho de Lucas, com esse Lucas que a gente traz, né? Aí, aqui no capítulo 1.5, esse tópico, a gente trabalha sobre as informações que a gente tira do seu próprio prólogo. Então, eu faço uma análise, uma tradução do primeiro verso, do segundo, do terceiro. Aí, no terceiro, exige-se um aprofundamento maior, então o terceiro é o mais longo, né? Então, só para o terceiro são ali umas 20 páginas de aprofundamento, né? Um versículo, tá bom, pessoal? Não é o terceiro capítulo, é o terceiro versículo de Lucas. A gente trata também do quarto e do quinto verso. A gente fala também do destinatário, tá? Não era uma pessoa fictícia, essa é a linha que eu defendo. A gente está falando de uma pessoa real, né, o Teófilo. Então,
A gente não vai tratar como uma mera autoridade romana, né? Essa é uma informação que todo mundo fala, né? Todo mundo repete, mas nunca comprova nada e fica nessa coisa assim de uma pessoa indeterminada, né? Não, mas aqui a gente mostra tudo e a gente mostra as provas arqueológicas, os documentos antigos, tá? Sobre o Teófilo, sumo sacerdote, do tempo em que Lucas escreve o seu evangelho. A gente trata do Evangelho de Lucas como uma demonstração da fé cristã ante o judaísmo, que estava já com seus dias contados, no sentido de cumprimento profético e tudo mais. A gente trata também do conceito de grego, né, que Lucas é falsamente entendido como grego, né, mas ainda que esse termo fosse aplicável para Lucas, eu explico as nuances desse termo para aquela época, tá? Que não tinha, melhor dizendo, o mesmo sentido que a gente tem hoje, tá? Então, o termo Helen. Falo aqui dos gregos que visitam Jesus, né? Que é importante, né? Dentro desse conceito de grego, falamos sobre a mulher sirofenícia, vários pontos. No segundo capítulo, a gente fala das referências mais antigas ao seu evangelho e sua autoria, né? Então, a gente trabalha na questão do papiro 75, e eu trabalho aqui não como a doutora lá trabalhou mentindo, né? Enfim, já mencionei isso lá na minha palestra no Lucas Banzoli, né? E também no Dr. Eberlin, eu tratei um pouco disso. Então a gente faz uma análise séria do papiro 75 sobre a inscrição no colofão, ou colofone, e também a inscrição que está ali na divisão em que começa também a inscrição incipicial do Evangelho de João, né? Então a gente trabalha com isso. Falamos também do fragmento muratoriano, falamos de Clemente de Roma, né? Dentro das citações antigas, né? Justino Mártir, prólogos antimaçonitas, atestações anticristãs também. Depois, no 2.7, eu falo sobre Lucas comissionado por quem para escrever, tá? Então, eu trabalho com prólogos ali encontrados em Epifânio de Salamina. Falo sobre a questão da morte dele em Tebas. Então, capítulo 3, eu falo dos registros sobre a morte e trajetória do corpo de São Lucas. Então, não vou ler aqui os subtópicos, tá? Vou pular direto, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Capítulo 4, sobre os exames científicos, tá? E tem muita coisa que a gente fala. Aí, continuando nessa mesma toada, o capítulo 5, sobre os resultados científicos. Capítulo 6, eu acho... Tá. Eu acho que eu vou deixar esse sexto aqui como em suspense, né? Porque se vocês lerem o título já fica muito na cara. Capítulo 7, datação das obras lucanas. Então, datação do Evangelho, local de redação do Evangelho, também datação de Atos e de Hebreus, se for lucana, uma obra lucana, né? Se for, não bato o martelo, tá? Eu coloco como hipótese, assim como os antigos colocaram, assim como Orígenes, Clemente de Alexandria e outros colocam, tá?
Então, depois vem a conclusão, expectativas em relação aos próximos passos, né? Minha expectativa é que essa academia retrógrada, como a gente vê no Brasil, né, que trata Lucas como personagem fictício, um dia, quem sabe daqui a uns 30 anos, né, tenha uma linha de pesquisa do Lucas histórico, assim como tem do Jesus histórico e agora do Paulo histórico, também do Lucas histórico, tá? Aí podem citar algumas coisas do meu livro, vocês ficam à vontade, tá? Então eu espero que eu tenha contribuído bastante para essa pesquisa. E não acabou, a gente tem ainda muita coisa para falar, é realmente muito profundo o que a gente tem de São Lucas. Nem se eu tivesse, se eu pudesse viver 900 anos, eu conseguiria fechar qualquer coisa, né? Só no capítulo primeiro, só nos 3 primeiros versículos, olha, tanta coisa para a gente falar, tanta coisa aqui. Enfim, eu agradeço a Deus por eu ter escrito o livro que eu gostaria de ter lido lá atrás, né? Então, me sinto muito honrado de poder ter escrito isso, tá? Tem alguns ajustes que eu preciso fazer, mas não em termos de informações erradas, né? Mas, enfim, eu daria uma nota 9,5 para esse livro, né? Sendo bem criterioso. Mas, assim, em termos de relevância, seria a nota 10, né? Outro ponto que eu acabei não mencionando é que nessa obra eu trago uma tradução naquele ponto que eu disse em que eu estudo cada versículo, né? Eu faço um aprofundamento, eu proponho uma tradução, tá? Então é uma tradução que não existe paralelo em língua portuguesa, tá? Então, faço um estudo bastante detalhado sobre isso e eu demonstro o porquê de a minha tradução, né, entendendo Lucas sob uma nova perspectiva, é muito mais embasada do que jamais foi visto. Tá? Eu não quero ser soberbo, né? Não é no sentido de falar todo mundo está errado. Não. Simplesmente eu entendo que os tradutores eles partem por um pressuposto e acabam, infelizmente, enviesando a tradução. Então eu demonstro por que eu discordo das traduções que a gente tem e demonstro do porquê de a minha ser bem mais razoável e não é nada assim que, que seja ilógico ou forçado. Não, é muito bem fundamentado o que eu trago aqui. E para falar a verdade, a minha tradução é a mais simples, literal possível, certo? Então aqui eu demonstro por quê. Ou seja, nos próximos vídeos que eu for publicar aqui no canal, teremos estudos sobre cada capítulo que eu coloquei aqui. Então eu vou ler, dialogar com vocês, estudar. Então estará disponível aos membros do nosso canal. Caso você queira se tornar membro, contribuir mensalmente, né? Fique à vontade. Se não,
você pode continuar tendo acesso normalmente ao nosso canal, vez ou outra a gente vai publicar algum vídeo relacionado a esse tema fora do clube de membros, né? Mas quem quiser um aprofundamento pode ir para o clube de membros, que agora eu estou com mais tempo para poder fazer isso, tá bom? Então é isso. Então pensem com carinho no que eu falei para vocês. Tentem, assim como eu farei, né? Tentem fazer com que o dia de vocês seja produtivo. Se possível, escrevam num papel, né, imprimam ali uma tabela a respeito do que vocês planejam fazer. Aprendam um novo idioma, tá? É muito importante vocês aprenderem inglês, por exemplo. Quem puder, pratique com nativos e com outras pessoas que estão aprendendo, principalmente com nativos, né? É muito importante nos dias de hoje, tá? Eu mesmo no meu trabalho aqui na Grécia, apesar de eu falar grego, né, fluentemente, para eu poder trabalhar, eu precisei também do inglês, né? Então, dou essa dica aí a todos. Se esforcem para que vocês sejam pessoas melhores do que este ano, assim como eu também quero ser uma pessoa melhor ano que vem do que eu sou hoje, tá? Então, é isso, pessoal. Um feliz Natal, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, com muita proteção, com livramentos, com bênçãos das mais diversas, no plano pessoal, profissional, familiar e espiritual. Que tenham todos saúde, é isso que eu desejo para vocês, tá? E muito ânimo. Quem estiver desanimado, quem estiver pensativo, desgostoso com a vida, escreva num papel quais são as pessoas mais importantes para você, quais são os planos mais importantes para você, quem você quer alegrar com a sua vida, com os seus feitos, quais são os maiores motivos, né, para quem tem filho, né? Pense num futuro melhor para eles. Então é isso. Não só pensem, mas também coloquem em prática. Para quem quiser tentar acordar mais cedo, né? Meia horinha mais cedo a cada dia, até chegar ao horário que você quer, para poder ver a aurora, né? Para poder ver o dia, se puder fazer uma caminhada, né? Eu gostaria de fazer caminhada, começar a fazer caminhadas, né? Então esse é um objetivo. Isso é muito bom para a saúde, é muito bom para o cérebro, né? A gente precisa respirar aquele ar puro, né? Não fique enfurnado na sua casa. Isso é uma coisa que eu também tenho que mudar, tá, pessoal? Eu sou um cara muito caseiro, né? Mas é sempre bom a gente sair um pouco, né? Eu que trabalho ex apostácios, né? Ou seja, à distância, né? Eu tenho essa tendência de querer ficar em casa, né? Ali com os meus livros e pesquisando alguma coisa no computador, né? Mas é bom sempre a gente sair. Sair pelo menos uma vez por dia para pegar o sol, né? É muito importante para nossa pele, para nossa saúde. Nós não nascemos para ficarmos encavernados, né? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de deixar para todos nós. Tá? Então, os conselhos que eu dou
para vocês servem também para mim. Então é isso. Fiquem com Deus e quem quiser se tornar membro vai ser bem recebido.